Você pode sentar, pode ficar sentado um tempinho. A graça e a paz do Senhor, a igreja, amém? Glória a Deus. Hoje é a primeira ceia do Senhor, pós o período da quarentena. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu estava ansioso por esse momento, porque esse momento, ele não é apenas um memorial do corpo e do sangue de Cristo, mas ele é também um momento em que eu posso externar a minha comunhão para contigo, onde você pode reencontrar o teu irmão e dizer para ele: olha, eu faço parte do mesmo corpo que é o corpo de Cristo junto com você. E eu desafio você nessa noite a falar isso para o teu irmão. Diga assim para ele: eu faço parte do corpo de Cristo juntamente com você. Aleluia. Somos um só corpo. E nesse corpo, como diz a canção, totalmente ajustados, nós iremos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Eu prometo que serei breve para que nós possamos celebrar a ceia do Senhor. E convido você aí sentado mesmo a abrir a tua Bíblia em Isaías, o capítulo de número 12. Isaías, lá no meio da tua Bíblia. Se você está daqueles mais modernos como Gilson, aí você usa a Bíblia no aplicativo, né? Se você é dos mais antigos como o nosso presbítero Cleiton, a tua Bíblia, né? Hoje a Bíblia tem a pretinha, tem marronzinha, rosa, tem a Bíblia da mulher, tem todo tipo de Bíblia, e você vai abrir a sua, toda ela tem o mesmo conteúdo, a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Isaías, capítulo de número 12. Nós vamos ler. Diz assim, a epígrafe: Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notório os seus feitos entre os povos. Contai como excelso é o seu nome. Versículo 5. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Senhor de Israel no meio de ti. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Nós estamos reunidos, eu acredito, no nosso terceiro culto, não é presencial, o primeiro de Santa Ceia. E isso não é clichê, a saudade era enorme de sentir o cheiro dos irmãos, ainda que não possamos nos abraçar, ainda que não possamos apertar as nossas mãos, mas como eu afirmei anteriormente, nós somos um só corpo, e que esse corpo dessa noite possa estar totalmente ligado na palavra do Senhor, porque com certeza Deus vai falar ao teu coração, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. O livro do profeta Isaías, ele foi escrito aproximadamente 700 anos antes de Cristo. E esse livro, ele tem basicamente 3 grandes fundamentos, ou 3 grandes temas. O primeiro grande tema que Isaías retrata é a respeito da prisão e libertação do povo de Israel do cativeiro da Babilônia. É Deus usando Isaías dizendo assim: olha, avisa ao povo que por se afastar de mim eles serão presos, eles serão levados cativos, mas o mesmo Deus que permite que eles sejam cativos é o mesmo Deus que dará liberdade para o seu povo. O segundo grande tema do livro de Isaías é a respeito da visão que Isaías tem
a respeito do trono do Senhor. A mesma visão que João evangelista, ou João apóstolo de Cristo, teve lá na ilha de Patmos e ficou conhecido como Apocalipse de João, é a mesma visão que Isaías tem. Ele é arrebatado até os céus e lá ele vê uma cena que poucos homens conseguiram ver até agora, mas que eu creio que um dia todos nós veremos. O trono da glória do Senhor, cheio de sua Shekinah, e os anjos ao redor com duas asas cobrem o rosto, com outras duas asas eles cobrem os pés, e as outras duas asas eles voam, e eles começam a dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Essa visão nós teremos um dia. E glória a Deus que um dia o Senhor reservará esse momento para cada um de nós. Mas o terceiro e principal ponto da pregação do profeta Isaías não é a respeito da prisão da Babilônia, nem a respeito da visão do trono da glória do Senhor. É a respeito de Jesus Cristo. Isaías é conhecido como o profeta messiânico, ou o profeta que aponta para Jesus. Está escrito lá em Isaías, no capítulo de número 9, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. É também no livro de Isaías, no capítulo 53, que está escrito que Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Isaías percebeu rapidamente que a vida de um seguidor de Deus, que a vida de alguém que iria profetizar sobre Jesus, tinha que apontar para esse Jesus. Jesus é a bússola, é o norte da minha e da tua vida. Que nós possamos fazer como o profeta Isaías fez, tudo que saia da nossa boca seja a respeito de Jesus. Fala para o irmão que está do teu lado: a tua boca é para falar sobre Jesus. Se ele entendeu, ele vai glorificar. Aleluia. A tua boca é para ser usada para falar as palavras que Jesus falou. A tua boca é para profetizar as bênçãos que Jesus reservou para cada um dos seus filhos. Da tua boca saem mananciais de águas que acalmam as ansiedades, as depressões, os estresses dos irmãos que estão aí fora. Da tua boca saem palavras de vida, porque da tua boca tem que sair o nome de Jesus. E assim como Isaías fez, nós devemos fazer. E uma dessas passagens do livro de Isaías, que tem muitos capítulos, eu cheguei até o capítulo de número 12. E o capítulo de número 12 de Isaías, em algumas versões, na minha Bíblia, a epígrafe diz: Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. Em algumas outras versões, e essas versões mais próximas do original, dizem que esse é o Salmo de Isaías. Este é o Salmo de Isaías. Esse é o único salmo que não está no livro dos Salmos. Mas tem um grande ensinamento aí. Isaías era a boca de Deus. Isaías era a voz, era o profeta de Deus para o povo de Israel. Mas Isaías não se limitou a apenas ser a boca de Deus. Isaías entendeu que além de boca de Deus, ele foi também chamado para ser um adorador. Afinal de contas, um salmo nada mais é do que um louvor ao nosso Senhor. Salmo no original é a palavra Tehillim, que significa louvores.
Então não é porque eu prego que eu vou me limitar apenas em pregar. Eu fui chamado para pregar, mas eu fui chamado também para adorar. Não é porque você limpa a igreja que você vai fazer isso o restante da tua vida. Você foi chamado também para ser um adorador. Você foi chamado para, além de projetar as palavras que aparecem lá no Data Show, você foi chamada para fazer com que a transmissão chegue nos irmãos, amém, glória a Deus. Mas vocês foram chamados também como adoradores do Senhor. Eu e você somos os salmistas dos dias atuais. E diferentemente dos salmos de Davi e até mesmo do salmo que Isaías escreveu e tantos outros salmistas que registraram seus louvores na Bíblia, o nosso louvor é registrado diretamente no céu. A nossa adoração é registrada diretamente no trono da graça do Senhor Jesus. Ele recebe a nossa adoração, ainda que ela seja indigna, ainda que ela seja limitada, ainda que ela seja com que de pecado. O Espírito Santo transforma tudo aquilo, leva às narinas o nosso Senhor Deus e ele recebe como aroma de incenso suave. Diga ao irmão que está do teu lado, você. Agora diga com autoridade, você é o salmista, é o adorador dos dias atuais. Então glorifica o nome do Senhor. A função que Davi tinha, e eu quero te dizer que Davi talvez não fosse o homem mais apto para escrever os salmos, mas ele não se deixou limitar e mesmo assim adorou ao Senhor. Talvez você se considere o mais inapto, o mais limitado dos homens. Mas eu quero te dizer que quando você louva, quando você dobra o teu joelho, o teu Deus está ouvindo. E muito mais do que ouvir, o teu Deus irá responder. O teu Deus irá responder aos teus louvores. Nós entendemos que devemos apontar sempre para Jesus, como Isaías. Nós entendemos que nós devemos adorar Jesus independente de qualquer outra função que nós tenhamos na sua casa, ou ainda que nós não tenhamos nenhuma outra função, Deus nos chamou para ser seu adorador. Mas o que é que tem de tão especial nisso que ficou conhecido como o Salmo de Isaías? Qual é, enfim, o conteúdo desse salmo? E aqui está a grande revelação da parte do Senhor para as nossas vidas essa noite. Ele começa dizendo no versículo 1: e dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te trates, que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Isaías está dizendo assim: olha Deus, se o Senhor quiser, o Senhor tem todo o direito de me castigar. Todos pecaram e por isso destituídos estamos da glória de Deus, é o que está escrito lá em Romanos capítulo 3. Mas o nosso Deus é tão misericordioso, mas o nosso Deus é tão cheio da graça, o nosso Deus é tão pleno de misericórdia, que Ele derrama do seu perdão todos os dias das nossas vidas. Ainda que Ele tenha o total direito de se irar contra nós, Ele não o faz. Ele ama a minha vida e Ele ama a sua vida. Ele continua te amando, e mesmo quando você peca, Ele, claro, se entristece, mas Ele continua sendo perdoador. O Senhor Deus é perdoador de todos os pecados. E quando Ele perdoa os pecados, Ele faz como aquela mulher adúltera. Ele perdoa e ainda ensina, dizendo: vais e não peques mais. Que cuidado Ele tem conosco.
Que amor Ele tem para conosco. Afinal de contas, Ele nos chamou para a salvação, mas também para a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ele quer que você se achegue cada dia mais a Ele. Ele quer que você se derrame cada vez mais na presença dEle. Ele quer que você se ajoelhe em sua presença, reconhecendo todos os teus pecados por pensamentos, palavras, atitudes, e dizendo: Senhor, eu não valho absolutamente nada, mas o teu sangue me lavou de todos os pecados. Versículo 2, acompanha aí na tua Bíblia comigo. Isaías diz assim: eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Em outra versão, no versículo de número... Deixa eu abrir minha Bíblia moderna aqui, tá bom, presbítero? É melhor? Isaías 12, versículo 2. Diz assim: ei-lo, Deus é a minha salvação. Sinto-me inteiramente confiante. De nada tenho receio, porque o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Já foi dito aqui nessa noite pelo nosso pastor Leandro, que Ele nos liberta de todos os nossos medos. Nele nós temos plena confiança, porque Ele é amor, e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você confia plenamente no Senhor, qualquer medo que você possa ter bate em retirada. Eu me lembro, durante muito tempo, eu tinha medo de escuro, como o pastor pregou aqui no domingo passado. Parece que é mal do pastor, né? Tinha medo de escuro. Até o dia em que a experiência foi bem parecida, pastor. Todas as luzes se apagaram e o medo foi embora. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Um dia eu confesso que eu tinha medo da morte. Mas ao ler e receber a revelação verdadeira da Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus afirmou categoricamente no meu coração: eu sou a ressurreição e a vida. Quem está morto, ainda que esteja morto, eu tenho o poder de fazer reviver. Eu tenho a plena certeza que essa carne morrerá, mas o meu espírito estará junto com o Pai. Tem um medo ainda que eu acho que eu tenho bastante, alguns irmãos sabem, mas vou vencer esse medo também. Afinal de contas, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Alexandre já está cochichando ali porque ele já sabe o que é. Morro de medo de trovão. Morro de medo de trovão. Né? Eu vejo o relâmpago e já faço: meu Deus, lá vem ele. Mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. Esse temor é passageiro. Esse temor vai passar. Esse temor não é para sempre, porque Ele me amou. E se Ele me amou, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você tem medo de perder a pessoa que você ama, se você tem medo de não ter absolutamente mais nada para comer, eu quero te dizer: confia plenamente no Senhor, porque Ele é o Deus que tira todos os temores. Ele é o Deus que dá confiança para o seu povo. Fala isso para quem está do teu lado: o Senhor Deus te dá confiança e Ele tira todos os medos. Você pode glorificar o Senhor? Aleluias. O versículo de número 3 diz assim:
E vós com alegria tirareis águas das fontes de salvação. Olha aí, depois de receber a salvação do Senhor, depois de perder todos os medos, eu agora vou retirar fontes de alegrias diretamente do Senhor. Essa passagem me remeteu ao que está escrito lá em João, no capítulo de número 4. A mulher samaritana caminhou até um poço. Surpreendentemente, naquele dia tinha alguém diferente perto do poço, que era Jesus de Nazaré. E quando Jesus está em algum lugar, algo sobrenatural acontece. E eu quero te dizer que se Ele está na tua vida, o sobrenatural vai acontecer. Aquela mulher que foi para retirar uma água que matava a sede momentaneamente, saiu cheia das águas da vida, que é o Senhor Jesus. Ela descobriu o verdadeiro sentido de receber as fontes das águas da alegria do Senhor. Aquela mulher foi tão completamente transformada que ela deixou uma vida de promiscuidade e passou a ser a primeira missionária que se tem registro na história. Porque quando Deus chega num lugar, oferece da sua água de transformação, nossa vida é totalmente impactada. Nós deixamos de ser os mesmos de antes. A criatura velha já passou, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fará novo sobre a minha e a tua vida, quando nós bebermos essa água da fonte que jorra diretamente do trono do Senhor. Há um rio que desce diretamente do trono do Senhor, e esse rio percorre toda a cidadela de Sião, que sou eu e que é você. E esse rio alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Diga ao irmão que está do teu lado: receba das águas da vida que o Senhor tem para te dar. Águas de alegria, águas que não são amargas, mas águas de vida, para te fazer sonhar de novo. Fale isso para ele: para te fazer sonhar de novo. Aleluias. O Senhor restaura sonhos, restaura vidas, restaura. A palavra do Senhor diz lá em Jeremias, o capítulo de número 2, versículo 3, que Ele é um manancial de água. Você sabe o que é um manancial de água? Talvez minha geógrafa aqui saiba melhor do que eu. Alice. É você ter água jorrando até não acabar mais. Eu vou repetir para você: é ter águas jorrando que não acabam mais. As águas vão inundando o lugar. O que era seco passa a ser inundado. E assim será sobre a tua vida, porque o Senhor é manancial de águas sobre a tua vida. Foi isso que Isaías falou no seu salmo. Versículo de número 4, e eu caminho para o final. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Você é salvo, você bebe da água, você perde todo o medo, e agora você começa a invocar o nome do Senhor. Senhor, vem até mim, vem até meu coração. E quando você invoca o nome do Senhor, o Senhor que é onipresente, Ele já está ali naquele lugar. Você é transformado e não apenas passa a sentir a presença do Senhor, passa a querer que outras pessoas sintam essa mesma presença. Afinal de contas, o profeta diz: contai quão excelso é seu nome, proclamai o quão Deus transformou a tua vida, porque se Ele transformou a você, Ele pode transformar a tantos outros. E assim é o nosso Deus. E encerrando no versículo de número 5 e o versículo de número 6, ele só confirma que aquilo de fato era um salmo. Ele só confirma que a sua vida era muito mais do que profetizar a palavra do Senhor.
ele adora ao Senhor na beleza da sua santidade, dizendo o seguinte: cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Eu digo para você nessa noite, você não deve apenas cantar para o Senhor. Você não deve apenas louvar o Senhor. Exultai, jubilai. Em outra versão ele diz: salmodiai. Adorem ao Senhor com tudo que você tem. Foi dito pela nossa irmã Alice nessa noite. Adorem ao Senhor em espírito e em verdade. É o mesmo que Jesus afirma à mulher samaritana. Chegará um momento em que nem neste monte, nem naquele vocês adorarão a Deus. Porque o verdadeiro adorador adora ao Senhor em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que o adoremos em espírito. Deus é a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Diga para quem está do teu lado: cante. Isso não é língua estranha não, viu? Cante. Adore, exulte, jubile. Você já deveria estar exaltando o nome do Senhor. Fala de novo com ele, com autoridade. Cante, meu irmão. Adore, jubile, exalte o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque grandes coisas o Senhor de Israel tem feito por nós. Ele está aqui no nosso meio. E nós o adoramos. Senhor, tu és digno de toda adoração. Em determinado momento da vida de Jesus, e eu encerro aqui, os discípulos perguntaram: mas mestre, como é que nós devemos orar? Como é que nós devemos falar com o Senhor? E Jesus, em sua infinita sabedoria, ele não limita apenas a falar com Deus e dizer quais são as suas necessidades. Ele fala isso também. Mas a primeira coisa que Jesus faz é dizer assim, ó: Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, glorificado é o teu santo nome. Tu és excelso na minha vida. Tu és o Deus que restaurou a vida de Israel. Tu és o Deus que restaura a vida do teu povo. Aquilo é apenas um modelo de oração. Eu e você temos que ter uma vida de santidade e de adoração constante perante o Senhor. Você é o salmista dos dias atuais, como eu já disse. Você é o adorador do teu tempo. Talvez você não tenha a habilidade de tocar uma harpa como Davi tocou e fez com que o espírito maligno que perturbava Saul batesse em retirada, mas a tua voz ainda louva. E ainda que você não fale, os teus gestos ao Senhor gritam para Deus. As tuas atitudes são a verdadeira Bíblia que muitas pessoas lá fora irão ler. As tuas atitudes, as tuas ações são um verdadeiro louvor que você tem entregado ao Senhor Jesus. Para encerrar, eu queria que você dissesse ao seu irmão que você possa adorar mais. Fale com autoridade com ele, porque você está falando com voz profética. Você deve adorar mais. Você deve louvar mais. E eu quero completar para você dizendo: eu louvo ao meu Deus, você louva ao seu Deus. Mas nós não limitamos isso a um tempo ou um momento da nossa vida. Nós louvamos a Ele se Ele faz. Nós adoramos a Ele se Ele não faz. Nós adoramos ao nosso Deus se Ele cura. Nós continuamos o adorando se Ele não cura, porque Ele continua sendo Deus e aquele louvor é verdadeiro.
Aquele louvor que você já lembrou aí, ele é verdadeiro. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E quem sou eu? A minha identidade é de adorador.